Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXplay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje, a nossa convidada é a psicóloga e mestranda em filosofia, Giovana Grisson. E nós vamos conversar sobre a juventude, sobre os adolescentes, não é? Esse novo mundo que estamos vivendo e essas transformações que estão acontecendo no nosso dia a dia e às vezes até um choque, diria, de gerações. Giovana, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito participar do UXplay Podcast. É um prazer te receber aqui. A gente sabe que a vida é corrida, mas tu tirou um espaço aí para bater um papo com a gente. Oi, Jorge, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por poder estar aqui participando e poder falar um pouco sobre esse assunto, né, da adolescência, que é bem discutido e bem estudado nos últimos tempos e acho que de uma importância muito grande para essas gerações que estão chegando, essas mudanças, como tu disse, né? Esses conflitos geracionais daquilo que a gente está vivendo hoje, pós-pandemia, inserção de tecnologias. Então, é um tema que vale a pena ser estudado e ser explorado. Perfeito, tu já trazes aqui muitas coisas, né? Pós-pandemia, tecnologia. Como eu falei na abertura aí do programa, também um choque, né, de gerações, e realmente tem muita coisa que mudou, né, Giovana? Tu, como psicóloga, tu atende, né, adolescentes. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa nova forma dos adolescentes, Giovana, estarem convivendo nesse mundo, né? Muita ansiedade. Nós, da geração, por exemplo, eu da geração chamada X, né, a gente entende algumas questões como o trabalho, a responsabilidade, né? Aquela questão de sair de casa e construir sua vida. Parece que muitas coisas estão um pouco hoje diferentes nessa nova juventude. Estou correto? Estou errado? O que tu observas nesse novo momento, Giovana, para fazer essa troca aqui com a gente? Como tu comentaste, eu atendo no consultório adolescentes, fui professora por 12 anos da rede municipal, também trabalhando com adolescentes, então vejo sim esse conflito. Essas questões das patologias, principalmente ansiedade, depressão, a questão da pandemia, acho que a gente pode começar definindo o que é a adolescência. Né? Por que eu quero falar sobre isso aqui hoje? Há muito tempo atrás, vamos pensar assim nas gerações X, Y, se via a adolescência como uma transição entre a infância e a vida adulta. Era um processo de mudanças biopsicossociais, então a gente tem as mudanças no corpo, das emoções, da sociabilidade, daquela criança que vai se tornar um adulto. De uns anos para cá, começou a se enxergar a adolescência como uma fase de desenvolvimento muito importante para a vida do adulto. É no período da adolescência que a gente revisita a nossa infância, que a gente reanalisa coisas, que a gente enxerga com outros olhos os traumas, as perdas e os lutos, para formar esse adulto. Então, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente colocava a adolescência dos mais ou menos 11 anos até os 18, hoje a gente vê a Organização Mundial da Saúde, a gente vê os estudos científicos nessa área colocando a adolescência até os 24, 25 anos. Por conta dessas mudanças geracionais que a gente teve. O fato de não sairmos mais de casa tão cedo. Então, antes de vir para cá, estava falando com a minha mãe, né? Eu com 20 anos já estava casada, saí de casa construindo a minha vida. E o adolescente de hoje não. Ele investe mais na profissão, ele é mais dependente dos pais emocionalmente, financeiramente. Não é tão simples hoje em dia como foi há 30, 40, 50 anos atrás comprar uma casa, um imóvel, começar um negócio. Então, o mercado de trabalho exige muito conhecimento e esses adolescentes que estão entrando nessa fase da vida adulta começam a intensificar os estudos, tanto a questões de idiomas, como uma faculdade, cursos técnicos, e acabam atrasando essa saída de casa. Por isso que a idade da adolescência agora, ela vai mais além dos 18. Então não é, desculpa interromper teu Imagina. raciocínio. Não, tô aqui para responder. Sim, Giovana. Então, não é algo negativo essa saída mais tardia, ou pelo menos não observa, ou é a construção, né? Porque, claro, a gente tem que ter a sensibilidade de entender as gerações, os momentos, né? O mundo. Mas então, tu como
profissional, não observas como algo negativo essa saída mais tardia, esse aumento do período de adolescência, que eu já tinha escutado falar até os 30 anos. Sim, eu também. Disse, sabe, eu digo, é uma coisa meia louca, digamos assim, para quem é de fora, né? Observa de fora. A juventude vai dos 15 aos 29 anos, que seriam jovens adultos, antes de virar adultos. É como a questão do idoso também, que hoje em dia, com 60 e 65 anos, a pessoa ser considerada idosa. O idoso é aquele senhorzinho, velhinho, né, que fica em casa, frágil. Isso, frágil. Então, claro que essas mudanças também nas questões da saúde, do investimento da saúde, essas mudanças no desenvolvimento emocional das pessoas, da busca da maturidade, tudo isso, ele mudou um pouco, vamos dizer, né? Minha opinião, claro. Essa questão das idades em que as coisas acontecem. A pessoa saía de casa com 18 anos para começar a vida, mas ela estava ali com 50 e poucos, praticamente se aposentando, e a expectativa de vida terminava ali. Hoje em dia, não. As pessoas elas têm uma longevidade muito maior, se trabalha por muito mais tempo. Então, eu vejo como positivo que o adolescente se instrumentalize melhor antes. Eu, particularmente, acho que com 18 anos escolher uma profissão para fazer uma faculdade ou algo, eles não têm maturidade para isso ainda. Então, essa extensão da adolescência também é uma extensão imatura, vamos dizer assim, dos jovens de hoje. Sim. Então, cometem muitos erros, na verdade. O que não seria um problema também, comecei numa profissão, não gostei, vou fazer outra, tá tudo certo. Eu fiz isso algumas vezes. Né, fui para direções diferentes em determinados momentos da vida, mas eu acho que o importante é a gente estar se entendendo e se adequando àquele momento que a gente está vivendo. Claro, eu vou retomar contigo, Giovana, essa questão, porque existe também uma construção do indivíduo e dentro dessa, eu diria, uma certa proteção familiar. Alguns grupos têm essa possibilidade de fazer o que tu estás dizendo, que é se preparar melhor, né? Que tu tem o apoio dos pais, então você fica um tempo maior em casa, enquanto tu vais estudando, se preparando para o futuro. Mas eu também observo, eu também quero trazer para um outro ponto, um outro aspecto, a questão da adolescência, que é essa insegurança, ansiedade, fragilidade. E uma diferença das outras gerações, né? Me parece que nós tínhamos uma certa forma mais firme, forte de lidar com a vida, a partir do momento que a gente saía mais cedo de casa e começava a bater de frente com as dificuldades. Hoje me parece que os adolescentes são super protegidos. E isso gera uma certa dificuldade de se lidar com eles no dia a dia. Diante desse quadro que tu trazes, né? Eu fiz aqui uma leitura meia ampla. Mas como que tu observa esse ponto específico, Giovana, dessa nova geração, né? Que não lida com não, que tem essas, enfim, todas essas questões que a gente já conhece mais ou menos, né? De observação. Então, são muitos aspectos para comentar. Vamos lá, estás aqui para isso. Comenta que o podcast é teu, Giovana. Vai lá que tu tá mandando. Bom, primeiro que sim, eu acho que tem diferença das questões socioeconômicas das famílias. O fato dos adolescentes saírem de casa mais cedo ou mais tarde. Mas, por um outro lado, o mundo como um todo, essa imersão tecnológica atinge todas as pessoas, independente da condição financeira, social, familiar. Então, acho que muitas coisas que aconteceram nas gerações passadas que não acontecem hoje, né? A questão de superproteção, ou a questão de uma rigidez, ou saber dizer sim ou não, se lidava diferente conforme as possibilidades que se tinha. Então, claro que os meus pais não precisaram lidar com uma infância e uma adolescência com a questão da internet e o celular, porque não tinha desta forma. Nós tínhamos internet em casa, discada, tinha horário para usar que não era tão caro e tinha que dividir com meu irmão, por exemplo. Hoje,
A família tem 1, 2, 3, 5 filhos, eles têm todos têm celular com acesso à internet, todo mundo usa e é uma chuva de informações o tempo todo. Facilita por um lado, porque é mais fácil tu largar a criança e o adolescente no celular, para ele não ficar em volta te incomodando. Sim. Né? Mas dificulta por tantos outros, por essa questão do adolescente não atingir essa maturidade ou não ser capaz de tomar as próprias decisões, não conseguir lidar com as frustrações, porque aí entra específico a questão da tecnologia. A gente vê bebês, crianças de 2, 3, 5 anos com celular, com tablet, com televisão o tempo todo. Então, isso eu acredito, né? Posso dizer pela minha experiência, tanto no consultório quanto na escola, que é um impacto muito grande no desenvolvimento. Antes, por mais que a gente tivesse gerações mais liberais ou menos, assuntos que eram tabus e que não são mais, assuntos que eram falados ou não eram, as famílias lidavam da sua forma e a gente ia meio que sobrevivendo e chegava na vida adulta. Quando eu vou dar palestras de bullying nas escolas, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, mas bullying é besteira, eu sofri a minha infância inteira, eu tô aqui vivo. E eu sempre me pergunto internamente, vivo como? Né? Quais são teus traumas, os teus medos, as tuas angústias, as tuas ansiedades? Porque um sofrimento na infância e na adolescência, a gente carrega ele para sempre. A não ser que vá em busca de terapia e ressignifique isso, né? Não quer dizer que vai ser curado. Pelo menos na linha da psicanálise que eu trabalho, não existe a cura, né? Existem as estratégias que a gente desenvolve para poder enfrentar as situações. Mas a tecnologia, então, que ela veio ali no final da minha adolescência, quando eu tinha ali os 18, 19, que eu comecei a ter celular e todo mundo começou a ter celular. E de lá para cá, a constância e a mudança é muito rápida. Né? Em 2, 3 anos, a gente vê o avanço tecnológico muito grande. Sim, significativo. Então, tem impactos muito grandes. Porque hoje, por exemplo, as pessoas que estão criando os filhos que estão vindo, elas já sofreram esse impacto tecnológico. Então, num primeiro momento, a gente não enxerga como uma coisa negativa. Celular, é bem fácil, bota a musiquinha, bota o videozinho, bota o desenhinho. A nova babá. Isso. Porque a babá do século XX, ele era televisão, né? Então você largava a criança na frente da televisão e ela cuidava de ti, né? Sim, ainda assim... Entre aspas, né? Sim, ainda assim a televisão, ela tava ali na sala. Sim. Todo mundo vê o que tá passando, todo mundo consegue intervir se tem algo que não acontece. Quando a criança vai pro quarto dormir, ela não tinha a televisão. No quarto, né? Exato, e hoje... o celular, a criança e o adolescente fica no fone e os pais não têm noção do que eles estão acessando. Por mais que existam 1000 programas de bloqueio, de limitar o tempo de internet e tudo mais... Eles já são hackers, né? Sim, eles sabem mais do que os próprios pais, muitas vezes, então acabam desenvolvendo estratégias para poder estar ali. Então, essa infância e adolescência permeada por esse excesso de tecnologia é que está trazendo essas consequências mais agravantes. Não que antes não existissem crianças e adolescentes com depressão, com ansiedade, isso sempre teve, mas hoje de uma forma mais de uma pandemia de saúde mental, eu diria. Perfeito. Vai ter... Que tipo de adulto nós vamos ter no futuro com toda essa tecnologia, toda essa informação, todo esse estímulo, né, Giovana, de imagens, que é tudo muito rápido, tudo muito depressa, não tenho paciência, eu sou ansioso, e eu acredito que também os pais tenham um pouco ou muito de responsabilidade em cima desses novos jovens, né? Sim, tem. 40 anos de idade, 45, né? 30 e poucos anos de idade, você já é pai, né? Sim. E tu tem todo esse modelo novo de jovens que estão aí convivendo com a gente. E até tem alguns vídeos que eu vou colocar aqui depois para a gente comentar, para você comentar, que eu acho que retrata um pouco da minha fala, e eu vi que tu já percebeu um pouco o caminho que eu estou indo, mas é justamente para tentar alinhar. Tanto é que empresários, né, se queixam dessa inconstância, né, os filhos veem, esses adolescentes veem o chefe como se fosse um pai, e aí tu não pode dizer não, isso aí são palavras de profissionais da área, né? E isso gera um problema social, né, Giovana? Sim, na verdade. Vamos fazer uma construção, tá? Ok. Me acompanha aqui. Vamos lá. Esses pais hoje vivem com a tecnologia.
E eles têm filhos dentro dessa ideia tecnológica que a gente está vivendo, do acesso facilitado a todas as coisas. Ok. Então, tu não teve a experiência de ser um adolescente, uma criança com celular. Então, tu não consegue mensurar o quanto é importante ou o quanto é danoso a criança ter acesso a um celular o tempo todo. Né? Porque eu uso o celular também, o meu filho vai usar. Né? Porque, primeiro ponto, o exemplo se dá pelas atitudes muito mais do que pelas palavras. Então, eu não posso dizer não para o meu filho e eu estar fazendo aquilo. Claro que a gente precisa entender um pouco da hierarquia, né? Os pais podem fazer coisas que os filhos não. Isso é uma Mas parece construção. que hoje não tem mais hierarquia, não é, Giovana? Esse é um ponto. O celular ali, a tecnologia iguala todo mundo ao mesmo lugar. O espectador que está ali na frente da tela, vivendo uma vida, vivenciando um mundo através da tela do celular. Celular, tablet, né? Das telas num geral. Então, o que acontece? A criança, quando ela fica no celular, o celular é animadinho, é colorido, é bonitinho, né? E a criança se interte com o desenho ali. Só que ela tem reações a partir do que ela tá vendo na tela. E a tela não responde essas reações da criança. Então, o que acontece? Se eu tô aqui, a gente tá conversando, né? Se olhando, então... E tem uma interação. Exatamente. Então, tu fala alguma coisa divertida, eu vou dar uma risada. Então, a gente tem um jogo... né, de comunicação não verbal também. Que acontece, se a gente percebe se a pessoa tá nervosa, se ela tá mais tensa, Exato. se o tom de voz, e vai reagindo a isso, e em troca a pessoa reage de volta. O celular não reage de volta. Então a criança vê uma coisa engraçada, ela ri, nada acontece. Ela se assusta, nada acontece. Então tu vai desenvolvendo uma criança sem empatia, por exemplo. Ah, olha só, bem interessante tu Porque trazer ela isso. não consegue se colocar no lugar e vivenciar a emoção através do outro, porque o outro não responde de volta. E a gente percebe isso no mundo real, não é, Giovana? Exatamente, exatamente. Perfeito. Aí vem a tolerância à frustração. Não quero esse vídeo, passo. Não quero esse vídeo, passo. Não quero isso, passo. Não gostei, fecho. Não quero mais, largo. Faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E na vida real não é assim. Se eu chego no supermercado e eu quero comprar um refrigerante e não tem o sabor que eu gosto, ou eu vou ter que ir em outro lugar, ou eu vou me contentar com outro. Eu vou ter que tomar alguma atitude, não simplesmente esperar que ele surja. Se eu fechar a geladeira e abrir, vai aparecer o que eu queria ali, como acontece no celular com os jogos e as brincadeiras que tem. Se eu tiver que esperar a minha vez na fila, eu vou ter que esperar. Então, eu lembro, quando eu dava aula para as crianças menores, ali, primeiro, segundo, terceiro ano, era um desespero para ser o primeiro da fila, para chegar por primeiro. E era insuportável para as outras crianças serem o segundo, terceiro e quarto da fila. Então, quando eles tinham uma dúvida de um trabalhinho, é prof, o tempo todo, eles não sabem esperar. Então, eu vou atender o coleguinha A para depois ir lá atender o coleguinha B. Não, o coleguinha B tá do meu lado, me cutucando, me encostando, me chamando. Aí tu não atende, eles ficam agressivos, aí eles brigam com os colegas, então eles não conseguem esperar, eles não conseguem se frustrar, porque nada disso é proporcionado pelo celular. Quando eu peço para minha mãe, eu tenho ali, sei lá, 7, 8 anos, 5, e eu digo que eu não quero almoçar, que eu quero comer a sobremesa antes do almoço, e ela me diz que não, eu vou chorar, eu vou reclamar, eu vou espernear, mas eu vou aprender a lidar com aquele não. Então, o não, ele é extremamente importante. Sim, e ele é constitutivo do sujeito, né? Ele ajuda a nos construir como pessoas. Agora, você como psicóloga traz essa informação, né, extremamente importante dentro dessa construção para que a gente possa entender. Eu estou entendendo agora coisas que... Só que essa mãe e esse pai acabam não tendo essa percepção, né? É que é mais fácil, né, Jorge? Deixar. Meu Deus. É muito difícil educar uma criança. Sim. É muito difícil tu dizer um não e tu sustentar aquele não. Porque às vezes os pais falam assim, se tu não emprestar sei lá, a boneca pra tua irmã, tu vai ficar sem a boneca. E sai. E a criança não empresta e os pais não fazem nada. Exato. Então eles não cumprem com a palavra deles, de sustentar aquele não. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. O
Ux FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? Ux FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. Ux FM, conectada com o que move você. Mas então nós estamos num mundo onde todos nós, claro, aqueles conceitos que a gente tinha de educação, claro que tem que ser revistos, né? Mas onde todos estamos aprendendo, estamos num período inicial da tecnologia. Nós estamos começando ainda, Giovana. E a geração alfa é a geração que nasce já toda tecnológica. Sim, tanto que essa geração que vem nascendo nos últimos anos, as crianças sabem desbloquear o celular e entrar no YouTube e não sabem amarrar os tênis. Sim. Então, eles têm outras habilidades que nós não tínhamos na nossa infância e que a gente desenvolveu, mas as básicas eles não conseguem desenvolver. Por exemplo, habilidades psicomotores, que é como amarrar o tênis. Uhum. Por que tem que saber amarrar o tênis? Por que tem que saber encaixar o bloquinho dentro do quadradinho no quadradinho, o triângulo no triângulo? Porque depois vai saber escrever na escola. Sabe, a habilidade, o psicomotor é isso. E ajuda a desenvolver, claro, também o nosso cérebro. Uhum. A nossa coordenação, a nossa espacialidade. Então, direita, esquerda, cima, baixo, sabe? Essas coisas todas, tu desenvolve com esses jogos da infância. Que não se faz mais porque o celular faz sozinho. Exato. Então, não tem o tentei encaixar e não coube aqui. Eu vou tentar encaixar lá no joguinho do celular, ele vai fazer um barulhinho e vai me direcionar para o lugar certo. Uhum. Não quero parecer aqui uma caça às bruxas, né? Do tipo, meu Deus, morram os celulares e a tecnologia. Pois é, justamente importante isso. Mas é o limite das coisas. A gente tem um manual de pediatria que limita. Uhum. Crianças até 2 anos não podem ter contato com tecnologias. Até 2 anos. Até 2 anos. Depois dos 2 aos 3 ou 2 aos 4, é 1 hora por dia. Eu sei que no final das contas, ali pelos 12, 15, vai ser tipo 3 horas por dia. E nós próprios adultos, a gente não deveria usar mais que 3, 4 horas por dia as telas. Não é só o celular, porque diz, eu não mexo no celular, mas eu fico no computador, mas eu fico na televisão. Sim. Porque entra toda uma questão de produção de cortisol, de círculo circadiano do nosso corpo, a insônia, a questão da captação de serotonina, e aí vem as depressões, as ansiedades. Então... E mais o mercado que está te pressionando em cima, né? E daí... Meu coleguinha usa o dia todo, eu só posso usar 1 hora, como assim? Sim, e não só isso, né? A questão de tudo que o celular te apresenta, de uma vida do Instagram, por exemplo, né? Da rede social perfeita, e que tu não tem. Uhum. Então, a pessoa, ela tá tendo uma frustração por não conseguir ter as coisas que ela vê, que ela não aprendeu a lidar quando ela era criança, porque ela tinha tudo que ela pedia. Uhum. Perfeito. Normalmente, assim, os pais, mas quando for maior vai entender, quando for mais velho vai entender. Não vai. Bem cética, na minha opinião, não vai. Se tu não ensinou quando era criança, e isso é de quando nasce até os 5, 6 anos de idade, dificilmente vai aprender. Então eu vou pegar esse gancho da tua fala aqui, e vou colocar um vídeo, vamos... E nem foi combinado. All my games! No Dead Rising, no Crackdown, Halo! There's no Halo! There's no way. There's no fucking way. This is all... What the hell? That's what I want to do! I want a game! Well, you want a game, but you gotta get a job while you do it, too! You're insane! What are you gonna mow them over? Yeah, I'm gonna mow them over. That way you get out of your room for a little while. Maybe you'll get a job. Damn it! O pai dele Passando em cima dos jogos, tá? Sim, porque ele tá dizendo que ele queria um jogo e o pai tava dizendo que não era assim que ele ia conseguir um emprego, né? Exatamente. You! Oh, psycho? Hate my family! Oh, God, are you really gonna do it? Parece uma criança de 2 aninhos se atirando no mercado porque não ganhou a bolacha. Exatamente. E esse tipo de situação, trazendo na tua fala, Giovana, tu diz assim, não vai entender.
esse é um exemplo do que pode, porque ele é um adulto, né? Sim. Deve ter ali uns 25 anos, sei lá, 24, não Mesmo sei. que tivesse um pouco menos. Um pouco menos. Teria que ter a capacidade de compreender que ele queria ganhar um presente e o pai não comprou porque não quis, porque não teve condições, porque queria E dar ele outra tá na casa do coisa. pai, né? Sim, Que é aquilo que tu falou no início do nosso bate-papo. sim. E que pra gente fica um pouco difícil de entender, mas hoje te entrevistando, e eu sempre digo, né, a gente aprende muito com as entrevistas, que é justamente a gente conversa com quem entende do assunto. E tu traz uma leitura que me parece não, é bem mais explicável, né? A gente passa a entender o que está acontecendo. Sim. Mas esse tipo de situação que eu te apresentei, isso tem sido frequente. Eu até vou trazer um exemplo, pelo teu olhar, assim, que tu parou, né, para fazer... Não, Jorge, peraí, não é. Tu sabe que eu tenho... A minha esposa trabalha com jovens e adolescentes, né? Sim. Então, e eu acabo auxiliando ela em alguns momentos e a gente percebe, são grupos estudantis que estão indo todos nesse caminho. Sim. Eu acho que é importante a gente falar duas coisas. Uhum. Uma, que sim, é a infância que vai construir esse sujeito psíquico e que vai ensinar ele a lidar com as frustrações, a receber um não, né, e fazer todo esse projeto. A adolescência, que é esse período que ele vai revisitar essa infância muitas vezes e vai entender algumas coisas. Mas a estruturação como um todo, ela se dá pelo meio em que a criança está. Né, pelos pais, irmãos, avós, pela escola. Então, isso tudo, cada pouquinho, vai formando quem nós somos. Construindo. Não vejo um problema de um adolescente morar com os pais até os 25, 30 anos, porque optou em fazer alguma coisa da sua carreira. Mas que ele tenha responsabilidades e que ele tenha, entende... Não é viver como um adolescente de 15, 16 anos, tendo 30 anos. Mas você não acha que é isso que está acontecendo? Sim, aí é o ponto do que as coisas estão saindo do rumo, controle. Do controle. Porque, sim, eu vou, enfim, moro com os meus pais porque terminei a minha graduação, resolvi fazer um mestrado, um doutorado, por exemplo, ou estou trabalhando numa empresa que eu tenho uma possibilidade de crescimento, então eu consigo guardar uma grana para depois comprar o meu próprio apartamento. Investimento. Então, investimento. Perfeito. Certo? Só que eu tenho uma vida adulta, mesmo estando na casa dos pais. Pelo menos com um certo comportamento que se espera. Né? Ser adulto é quando tu amadureceu, é quando tu tem responsabilidades sociais, quando tu tem responsabilidades no trabalho, quando, né, tu tem nos teus relacionamentos, enfim. Porque a pessoa vai acabar, em algum momento, querendo dar um passo a mais. Eu vou casar, então eu vou sair de casa, ou vou sair de casa. Se espera isso. Ou tive tive uma promoção no meu trabalho, vou ganhar mais, então agora eu vou conseguir comprar o meu apartamento, ou vou conseguir pagar um aluguel, enfim. A questão é não ser uma eterna criança, entende? Com 20, 30 anos na casa dos pais. Perfeito. Como esse menino do vídeo, tendo esse tipo de comportamento. Uhum. Tipo, tu ganhou um presente, não era o que tu queria, mas tu ganhou um presente, agradece e tá tudo certo. Depois tu vê o que tu faz. Sim. Agora, exigir dessa forma e ter essa reação emocional exagerada por conta de algo que, segundo a fala do pai ali, não serve pra ele achar um emprego, é um hobby, a gente já encararia isso como um vício, né? Exato. Não é nenhuma questão de, o hobby dele é jogar videogame, mas ele é viciado em jogar videogame, tanto que ele dá uma importância para esses jogos que aparecem ali e tudo mais maior do que a própria família. Aí ele não consegue lidar de outra forma. E até porque ele está dentro daquele universo que a gente comentou. Isso. Giovana, com relação aos pais, né? Tu atende os adolescentes, tu tem aí todas as informações, enfim, das suas frustrações, enfim, como psicóloga. Tu tens esse contato já, com os pais de uma forma... E o que tu traz pra gente? Claro, tem que ter, né? Mas eu digo assim, diante desse novo mundo, porque também tem as questões positivas. E como você muito bem colocou, a gente não está aqui querendo... diminuir ou então falar mal da tecnologia, que ela é extremamente necessária e o mundo caminha por esse ângulo, né? Mas o que tu tens para falar para a gente da questão dos pais que tu tem contato, sobre a preocupação, sobre todo esse contexto aqui que a gente apresenta, Giovana?
Eu converso com alguns pais, e não é uma periodicidade muito grande, como se fosse atendimento de crianças, né? Porque na adolescência já muda um pouco a questão do vínculo e tudo mais. Mas ainda assim é necessário, muitas vezes, conversar um pouco para entender a história de vida da criança e tudo mais. O que eu poderia dizer para os pais? Se tem filhos pequenos, que saibam dizer não. Sim. Se tem filhos adolescentes, que saibam escutar. Mas é escutar, não é... A maioria das pessoas não sabe escutar. As pessoas, elas ouvem esperando como que elas vão responder para se defender de algo que elas não sabem ainda nem o que está vindo. Sim, perfeito. Sabe? Então, eu nem presto atenção no que a pessoa está falando para absorver, entender e pensar se é uma crítica, se não é. Mas eu já vou me defendendo. E o adolescente, ele precisa se sentir acolhido e ele precisa sentir que os pais se importam com aquilo que ele sente. Porque por mais que se fale muito em saúde mental, e agora até é bonito fazer terapia, né? Não é mais pra louco. Sim. Ainda existe um preconceito muito grande e uma resistência dos pais de levarem os adolescentes à terapia. Ai, é bobagem. Ai, é besteira. Ah, isso vai passar. Né? São frases mais bem... fácil. Exato. Até porque, a partir do momento que eu identifico uma situação num filho meu, eu relaciono com uma falha minha. Eu errei. Por isso que ele é assim, por isso que ele tá assim, por isso que ele sente isso. E não é isso. A pessoa, ela é o meio. Não é só os pais, é todo ao redor também. Nenhum pai e uma mãe acorda e pensa, dos meus filhos é esse aqui que eu vou... frustrar a vida dele, com esse aqui eu quero fazer tudo errado. Os pais fazem o que eles podem fazer. Me lembrou de uma aula de filosofia agora, viu? Não, o mal em si, né? Hoje eu acordei, eu quero ferrar com esse meu filho. Exatamente. Então, ninguém dá aquilo que não recebeu. Se eu tive uma educação muito rígida, eu vou ser um pai rígido. Obviamente que a gente tá no mesmo mundo e o conhecimento tá aí para todo mundo, e se desconstruir e aprender é extremamente importante. Mas o adolescente, ele precisa ser acolhido. Não criticado, não julgado, não ridicularizado. E o que eu mais escuto de todos os pacientes adolescentes é esse. Ninguém me escuta. Ninguém me ouve. Ninguém entende o que eu quero dizer. Então, eles precisam de um acolhimento puro. Sem julgamento, sem frustração, sem nada. Porque os pais criam uma ideia de um caminho que os filhos têm que seguir e esperam que os filhos sigam esse caminho. Só que os filhos não são os pais, né? Cada um tem a sua identidade e cada um quer seguir o seu caminho. E é um novo momento. Exatamente. Não o mesmo momento desse pai, o meu momento na minha juventude, na minha adolescência. E além do que, a gente tem um hormônio maravilhoso chamado ocitocina, que é um hormônio que faz... serve pra gente só lembrar das coisas boas, vamos dizer assim. Quando a mulher entra em trabalho de parto e ela tem um nenê, ela libera a ocitocina. Por isso que dizem que a mulher engravida de novo, né? E consegue ter um segundo filho, porque diz que a dor do parto é a pior dor do mundo. Sim. Só que ela se submete a isso de novo por conta desse hormônio. Que todos nós temos e produzimos. A gente esquece, graças ao trabalho da nossa mente, as nossas tristezas, os nossos lutos, as nossas perdas. A memória que se tem de coisas ruins é só a memória. A dor não vem mais junto. Sim. Okay. Então, a adolescência foi difícil, mas eu sobrevivi. Sim, porque a gente esqueceu. Porque a dor do adolescente, ela é muito genuína. Dói de verdade. Mesmo que seja, para nós adultos, uma besteira, muitas vezes, ou algo que, também passei por isso, depois tu vai ver, tu sobrevive. Naquele momento, o adolescente, primeiro que ele vive o imediatismo. Né? A adolescência, ela viver o aqui e agora de todas as formas possíveis. Ela não tá pensando, agora eu tô morrendo de dores aqui, tô sofrendo, tô em depressão, mas quando eu tiver 30 anos eu sei que vai ter passado. Não consegue nem fazer isso. Não consegue fazer essa Exatamente. Relação, então, essa linha. Os pais escutarem e acolherem. Só. E claro, né, sempre estar aberto a buscar ajuda quando for necessário, quando se percebe que, acho que seria importante falar com um profissional, poder conversar com alguém. Bom, então é super importante a gente fazer essa relação
com a tecnologia, buscando o que tu falou no início, ali na metade do programa. Ou seja, como a tela ela não te dá uma resposta, é com esse tipo de adolescente que nós estamos trabalhando hoje. É isso, Giovana? Isso. Ou seja, nós temos que ter uma sensibilidade maior e, diante da tua fala, agora, nesse momento, dizer o quê? No linguajar popular, não é mimimi. É Exatamente, isso? não é mimimi. São problemas que nós passamos de formas diferenciadas no nosso momento e que essa geração passa nesse momento que é o momento deles, digamos. Sim, isso. Agora, sim. é complexo, né, Giovana? É bem complicado. Difícil. Sim, bem difícil. E também tem um agravante, que nas gerações anteriores, as nossas gerações, nós não tínhamos, por exemplo, os transtornos e as doenças ocasionadas pela tecnologia, que hoje se tem também. Tínhamos outras também, né? Tínhamos outras, seguem tendo E ainda, só vai só que acumulando. agora veio mais, porque, por exemplo, aquele menino ali que a gente estava vendo o vídeo, o vício na tecnologia, o vício no celular, ele faz um trabalho, vamos dizer assim, de funcionamento cerebral igual ao do vício da droga. Sim. Então, a Eu questão já li sobre isso, né? Os Isso. seus hormônios ali que ele a dispara e tal. dopamina, que é Aham. o hormônio da satisfação, vamos dizer assim, que a gente fica feliz que algo aconteceu, acontece a mesma coisa com o celular, com os jogos eletrônicos e tudo mais. 300 curtidas no 400, sei lá, Isso. quantas. A gente tem também outra doença que foi classificada como tecnoestresse, que é o Olha. estresse ocasionado pela intensidade de informações das tecnologias. Uhum. Porque tu tá ali trabalhando no computador, tu tá com o celular, às vezes a televisão tá ligada, e a gente precisa estar o tempo todo sabendo das informações, o que tá acontecendo, o que não tá. O próprio adulto passa assim. Só que, claro, nós temos um foco. Tá acontecendo, quero saber o que tá acontecendo lá em São Paulo agora, que é isso, aquilo, ou o ministro, ou o presidente, ou informações políticas. Então, é canais que tu segue nas redes sociais, é na televisão, a gente fica se minando da informação. O adolescente faz isso com as informações de interesse dele, que às vezes é acompanhar a vida social das pessoas ou dos próprios colegas. Então, a gente tem uma taxa de suicídio muito grande, por exemplo, por essa questão de espalharem fotos de Sim. nudez de adolescentes. Então, uma vez que cai na internet, não dá para mensurar a grandiosidade que aquilo alcança. Então, isso também tem ocasionado questão de bullying, e o cyberbullying, e as fake news. Então, São coisas novas. são todas coisas problemas da novos. última década para cá, Aham. que se vem enxergando e estudando o quanto prejudicial isso é para a formação de caráter, para a formação desses sujeitos, desses adolescentes. E nós adultos, eu acho que a gente disfarça bastante, né? Diante da nossa racionalidade, que a gente consegue lidar com o mundo de forma equilibrada, e não é. Não é? Eu acho que sim. E, claro, a gente teve uma formação na infância diferente. Porque não tinha essas informações, não tinha essa tecnologia, então tu brincava na rua, tu assistia a televisão, mas era tais horários que passava o desenho. Não adiantava eu querer ver um desenho às 3 da tarde se não tivesse um programa que passasse desenho essa hora. Sim. Né? Então, Eram 3, 4 canais só. Isso, tinha que esperar a vez, daí tinha que dividir. No meu caso, tem um irmão mais novo, tinha que dividir. Então, um dia era o desenho que ele queria, no outro dia era o que eu queria. Então, tu aprende a dividir, tu aprende a esperar, tu aprende a te frustrar. Várias coisas que hoje não. Cada criança com o seu celular vem do seu programa e tá tudo certo. Ao invés de estarem ali interagindo, brincando, se desenvolvendo, né, em todas as áreas da vida, vamos dizer assim. Então, claro, hoje a gente também é afetado por esse mundo. A gente tem um grande número de pessoas com ansiedade. O Brasil, se não me engano, é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Está em primeiro lugar. Sim. Então, sim, nós temos isso da ansiedade. A gente tem a questão da síndrome de Burnout ou burnout. Depende quem lê. Sim. Mas que é isso também, né? Esse estresse ocasionado pela pressão no trabalho, por ter que fazer as coisas, alcançar o ambiente, enfim. Daria para fazer um podcast só sobre isso, né? Mas também a gente é afetado por essas situações. Mas, como tu disse, a gente tem mais racionalidade, mais maturidade. Não quer dizer que o adulto não precise de ajuda também.
Mas o adolescente está mais fragilizado nesse Sim, porque ele momento. está se construindo ainda, né? Exatamente, porque ele está se construindo e ele ainda depende muito do olhar dos pais, para que os pais saibam que ele precisa de ajuda. E talvez os pais estejam acreditando que ele não precisa, né? Justamente por conta disso tudo, de toda essa Exatamente. tecnologia, todas essas informações, né? Sim. É complicado. Eu vou te mostrar um vídeo aqui. Ó, a minha infância é aquela de cima, ó. Exato. Sabe que às vezes eu tô nos lugares e tenho uma vontade de cutucar os pais e dizer, pelo amor de Deus, tira o celular dessa criança. A minha ideia é que eles estão, na teoria, tentando, né? Sim, me parece que uma vez se fazia ali, ó, como é em cima, e atualmente é como é ali embaixo. Como é ali embaixo, exatamente. Isso. Tá. Bom, tu vê então quantas coisas as crianças e adolescentes perdem de desenvolver, porque apareceu ali pulando corda, batendo cartinha, mexendo na natureza, todas essas coisas que fazem com que a gente desenvolva várias habilidades e estão ali tudo na cena de baixo mexendo no celular só. Pois é, mas a questão que eu quero trazer para ti, Giovana, é justamente isso, porque eu não quero pegar e dizer, olha, aquilo era importante e hoje a juventude só fica no celular. Não, eu quero fazer a relação. Estamos num novo momento. E tu, no primeiro instante aqui, estava começando a responder. E eu te interrompi. Mas assim, isso faz falta? Faz falta hoje, pode-se dizer como uma profissional. Precisa essa coisa da terra, de estar brincando, interagindo e não só Sim, nos faz aparelhos. falta. Com certeza. A começar para a gente poder explorar e entender. Por exemplo, assim, pensando como psicóloga e como professora de artes. Sim. A questão das texturas. Certo? Uhum. Então, tu sente ali que é áspero, que é rígido, que é duro, que é soft, que é macio, sabe? Que espinha, que não espinha, que queima, que é quente, que é frio. Quando o nenê nasce, ele nasce cheio de estímulos e cheio com um corpo pleno. Tanto que o desenvolvimento da criança, do nascimento até 1 ano, ele cresce e se desenvolve mais do que a gente depois, ao longo do tempo, né? Tanto que o bebezinho nasce, que ele não faz nada, com 1 ano ele tá caminhando, falando, comendo. Então, somos nós adultos que ensinamos pra criança como é o mundo. Vamos botar um casaquinho que tá frio, Sim. sabe? Bota o sapatinho que é gelado pisar no chão. Então, todas essas coisas a criança vai aprendendo sobre as emoções, as sensações, os sentimentos. Pode chorar, tá doendo. Você tá bravo porque tá com saudades que a mamãe tava fora. Então, precisa dessa interação com o meio. E esse meio é todo ele. Entende? Então, é a criança poder fazer, pegar, sentir. O próprio processo de apertar, assim, com as mãos e depois para poder amarrar o tênis, para poder escrever na escola, para poder, sei lá, você é um cirurgião depois, preciso ter habilidade para poder mexer os dedos ali. Então, é tudo uma construção. E no celular, eu fiquei pensando nas crianças ativas se movimentando e nas outras no celular, outros danos para a saúde, como as questões da obesidade, por exemplo. Uma criança que não faz atividade física, que não se movimenta, ela pode desenvolver uma obesidade que depois vai trazer inúmeros problemas para a saúde dela também. Eu ouvi de um professor dizendo que tem adolescente que não sabe caminhar. Sim, e é verdade. E eu disse, como? Sim, e não sabe caminhar. Acabei de explicar para ele tal coisa que ele foi descer a rampa, bluf, caiu. É, porque eles não têm a coordenação motora. Porque já se chama coordenação motora, porque é da parte motora do nosso corpo que a gente precisa e a gente faz isso exercitando ela quando é criança. E claro, seguir, né? Tanto que hoje se fala para ter uma vida saudável, exercício, alimentação, sono. Sim, várias todas coisas. essas questões. Giovana, o que tu dirias então para os pais, né? Ou para os adolescentes também que estão nos acompanhando? Eu acredito que alguns nos acompanhem, porque o programa é um pouco sério, mas a gente espera também que os adolescentes estejam aí nos acompanhando, e principalmente, então, vamos
para os pais, né? Só pegando o gancho do que tu falou agora, eu entrevistei aqui o professor Fernando Becker e ele falou muito sobre Jean Piaget. E falava da importância dessa questão do toque, do tato e do aprendizado da criança e adolescente, né? Também dentro desse desenvolvimento com a interação com as pessoas, né? Até para não ter essa questão da individualidade, enfim, etc. e etc. Mas, assim, o que tu diria, né? O que tu trazes para os pais, para os adolescentes, tu como psicóloga, né? Experiente nessa área, para que eles possam, né, melhorar no seu desenvolvimento adolescente e os pais também nessa caminhada tão difícil que é ser pai e ser adolescente nos dias de hoje com as tecnologias que são muito boas, né, Giovana? Sim, elas são muito boas se usadas da forma adequada, vamos dizer assim. Perfeito. O que eu diria para eles? Uma palavra só: equilíbrio. Como tudo na vida, a gente precisa ter equilíbrio. Então, não é que não pode, não deve. Mas é quando pode e quando deve. Então, a gente poder observar, porque num equilíbrio de saúde mental, a gente precisa ter o nosso hobby, o nosso lazer, mas a gente precisa ter uma qualidade de sono. Então, tem que cuidar com o celular, porque ele atrapalha na questão do sono. A gente precisa ter uma alimentação saudável, e se alimentar saudavelmente é não pular refeições, é comer de forma saudável, mas é também prestar atenção naquilo que está comendo. Não é comer olhando televisão, comer mexendo no celular. Então, são pequenas mudancinhas que vão trazendo esse equilíbrio. Né? A prática de atividades físicas. Tu também não vai praticar uma atividade física olhando no celular ou na televisão. Então, é o momento que tu fica longe. Agora tu falou da atividade física, nós aqui no encerramento do programa, né? Mas eu me lembro que quando eu fazia, quando estava estudando ali no ensino, que não era fundamental, né? Enfim, a gente morria de vontade de fazer educação física, hoje não, né? Hoje eles não. correm. Por quê? Porque eles não têm habilidades motoras que não desenvolveram na infância, daí vão passar vergonha na educação física depois. Por isso que é o equilíbrio, né, Jorge? É poder buscar um pouco em cada área do desenvolvimento e saber balancear quando e onde e como usar, né, a tecnologia na sua vida. E acho que os pais também, sem ter medo de dizer não é, Giovana? Que não vai perder o amor do filho, Pelo né? contrário, dizer que não é quando a gente ama, a gente diz que não. Ser muito permissivo mostra para o adolescente que não tem ninguém por ele. Perfeito. Que ele não tem para onde correr quando ele se sentir inseguro. Essa fala é bem importante. E é bem verdade. Vai pro nosso short depois. Giovana, muito obrigado pela tua participação aqui no X-Play Podcast. O tempo passa correndo. Muito obrigado, né? Espero que volte mais vezes pra gente falar sobre esse tema e outros temas também. Outros tantos que dá pra falar. Eu que agradeço o convite, gostei muito de participar, de poder trazer um pouco desse conhecimento, né, da prática que eu tenho dentro da área da psicologia, poder contribuir e me coloco à disposição. Se tiver alguma dúvida, né, das pessoas que estão, então, nos escutando, que estão assistindo, que se tem alguma dúvida, algo a respeito da área da psicologia, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Tá certo, então, Giovana. Valeu, muito obrigado. Imagina, até. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Você conferiu mais um episódio do X-Play Podcast. Não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e compartilhar o conteúdo. Os nossos programas estão no YouTube e também no Spotify. Ou você nos acompanha no @uxplay, no Instagram, no TikTok, no Facebook ou no Twitter, que agora é X. E também você nos acompanha na rádio Comunicaverso. Um forte abraço e até o próximo!